bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Luiz Polito, sou mestre e doutor nas áreas da fisiologia e do treinamento. Sou head aqui do Tênis Performance e estou hoje para conversar com você um pouquinho sobre alimentação. Isso que acaba sendo extremamente polêmico entre os tenistas, mesmo porque a alimentação, com absoluta certeza, faz parte, do da tríade do desempenho. Eu costumo dizer que o desempenho ele tem, como tríade ali, como base o treinamento, obviamente, a recuperação e também a alimentação. E quando a gente pensa na alimentação, do ponto de vista do tênis, a gente tem dois objetivos principais. O primeiro deles é fornecer nutrientes necessários para que a gente possa promover de fato as adaptações que são induzidas pelo treinamento. Eu costumo dizer que durante o treinamento, na verdade, a gente destreina, porque a gente diminui a capacidade de realização do organismo, porque a gente tem fadiga. E durante a recuperação, sono, alimentação, a gente constrói uma capacidade maior. Então, tem essas questões. Então, a alimentação acaba sendo extremamente importante para nós tenistas. E aí, quando a gente fala na alimentação, assim como ela é importante a gente otimizar a alimentação para otimizar os processos adaptativos e construir massa muscular, por exemplo, ou pelo menos mantê-la, por outro lado, a alimentação também está diretamente relacionada com o emagrecimento. E a gente sabe que muitos tenistas e muitas tenistas estão acima do peso. E isso pode acabar prejudicando bastante o desempenho em quadra. Uma coisa é você deslocar uma massa de 80 quilos, 70 quilos, 60 quilos, 50 quilos. Outra coisa é você deslocar uma massa 20 quilos acima do que seria o peso ideal para você. E aí começa a história, porque quando a gente pensa em emagrecimento, uma das principais temáticas discutidas ao redor do emagrecimento é a questão do emagrecimento. Uma das principais temáticas discutidas na questão do emagrecimento é a questão da alimentação. E quando a gente pensa em alimentação, a dieta de restrição de carboidratos, por exemplo, a dieta paleolítica, acabam surgindo aí vários tipos diferentes de dietas, uma prometendo ser mais milagrosa do que a outra. Como a dieta do carboidrato. Acontece que quando você deixa de ingerir carboidrato, você realmente perde peso, porque para cada grama de carboidrato que você ingere, você armazena 3 gramas de água no organismo. Então, sempre que você come muita massa, toma muito álcool, come muito açúcar, come muito sódio, então açúcar, sódio e álcool são potencializadores de retenção hídrica. Então, é claro que quando você deixa de se alimentar, ou deixa de ingerir esses nutrientes, você acaba perdendo peso. Quando você ingere esses nutrientes, você acaba ganhando peso. Não significa que você ganhou massa gorda. É comum, por exemplo, você medir o peso na sexta-feira, medir o peso na segunda-feira e o seu peso estar maior. Mas não necessariamente porque você ganhou massa gorda. Dificilmente você vai ganhar 2 quilos em um final de semana. As pessoas não engordam entre o Ano Novo e o Natal. As pessoas não engordam entre o Natal e o Ano Novo. Elas engordam entre o Ano Novo e o Natal. O processo de ganho de peso é um processo longo. E até isso explica o porquê que as pessoas têm tanta dificuldade de manter o peso. Vamos imaginar o seguinte: uma pessoa que está 20 quilos acima do peso, essa pessoa não aumentou esses 20 quilos de um ano para o outro. Pode até acontecer, mas não é comum. Essa pessoa levou 20, 30 anos para estar com excesso de peso ou obesidade. E aí, quando essa pessoa inicia o processo de emagrecimento, ela perde muito mais rápido do que ela ganhou. E isso é um problema grande que a gente tem para manutenção do peso perdido. Porque veja, se você passou aí 20 anos da sua vida ganhando peso, as suas glândulas e todo o seu organismo foi se adaptando biologicamente falando a produzir, a ter ações equivalentes a uma pessoa de 100 quilos. Quando você perde 20 quilos para 80 quilos, o seu organismo ele também precisa de um tempo longo para poder adaptar-se agora a produzir hormônios e vários outros parâmetros para uma pessoa de 80 quilos. Só que isso também leva um tempo. O mesmo tempo que levou para você adaptar o seu organismo para produzir mais hormônios, por exemplo, porque você ganhou peso,
você deveria ter esse tempo para adaptar o seu organismo, para que ele entenda agora que ele precisa produzir menos hormônios, porque você perdeu o peso. Só que é uma pessoa que tem lá, que perdeu o peso muito rapidamente, essa pessoa provavelmente, né, ela tem lá uma chance de, se ela permanecer com o peso perdido por 1 a 3 meses, né, em 1 a 3 meses ela tem chance, 70% de chance de reganhar o peso perdido. Né? Se ela permanece com o peso perdido até 6 meses, esse 70% já cai para 40%. O que garante que uma pessoa que perdeu o peso mantenha o peso perdido? É ela manter esse peso perdido por 1 ano. E aí esse percentual cai para 3%, a chance de reganhar o peso perdido. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade na manutenção do peso, né, perdido, porque elas perdem peso muito rapidamente, acabam, né, afrouxando na dieta, afrouxando no exercício, seja lá o que for, e aí elas acabam reganhando o peso, porque realmente, quanto menos tempo você permanece com o peso perdido, né, maior a chance que você tem de reganhar isso que, né, essa massa que você acabou perdendo. Agora, é importante ressaltar também que existe, né, uma questão performática quando a gente fala em algumas dietas que são realizadas, como a que eu citei previamente, que é a dieta de restrição do carboidrato, né? Uma pessoa que não ingere carboidrato, ela não tem energia suficiente para poder aprender um esporte ou até mesmo desempenhar uma boa função em quadro. O carboidrato ele é armazenado de 3 formas no nosso organismo. Na corrente sanguínea, sob a forma de glicose, que você pode ter ali em jejum cerca de até 99 miligramas por 1/10 de litro, né, de sangue, que a sua glicemia de jejum tem que estar entre 70 e 99, acima disso já indica uma condição de pré-diabetes. O carboidrato também é armazenado no fígado sob a forma de glicogênio e no músculo sob a forma de glicogênio. E o carboidrato, ele fornece energia tanto para o nosso sistema nervoso, então para que a gente possa ter as tomadas de decisão nas partidas, por exemplo, como ele fornece energia para o músculo. Então, quando você deixa de ingerir o carboidrato, na verdade você está gerando um grande prejuízo para a performance. Ah, mas eu perdi peso, mas você não perdeu massa gorda, não necessariamente você emagreceu. Você perdeu peso, não emagreceu e prejudicou a performance. Por isso, né, que uma das melhores estratégias nutricionais que você tem para que você de fato possa emagrecer com qualidade, né, saúde, é você ter um acompanhamento nutricional adequado e, claro, uma rotina regular de exercícios físicos pensados para você que é tenista, então, né, exercícios que sejam específicos para o tênis que vão te ajudar a emagrecer ao mesmo tempo. Tá? E aí muita gente também começa a utilizar na emergencialidade do desempenho, na emergencialidade, né, da questão de emagrecer, começa a utilizar suplementos alimentares. E essa questão de suplemento é uma questão muito complicada, porque se eu for colocar todos os suplementos que são comercializados numa loja de suplementos alimentares, né, e for estratificar quantos por cento destes realmente apresentam evidências científicas, eu vou colocar ali que 10% do suplemento de fato funciona. E aí eu consigo te mostrar, né, te falar aqui nesse próprio vídeo, para que você não erre mais isso, ainda mais você, que eu percebi que é alguém interessado em melhorar o desempenho, em levar o tênis a sério, né? Tanta verdade que você está aqui agora me ouvindo. Então, assim, quais suplementos de fato apresentam o melhor suporte da literatura científica? Claro, o carboidrato é extremamente importante, especialmente antes e durante as partidas. Por quê? Exatamente por isso que eu te disse, né? O carboidrato ajuda você no fornecimento de energia rápida. O carboidrato, existem diferentes formas de administração. Posso ingerir o carboidrato por meio da maltodextrina, que é um açúcar simples, é um antigo, eu brinco que é o antigo Tang ali, né, cheio de açúcar. Eu posso ingerir a partir da palatinose, que tem uma liberação mais gradativa, né? Eu posso ingerir a partir da dextrose. Existem várias fontes de carboidrato. Posso ingerir a partir daqueles carbogéis, né, os géis de carboidrato, e aí eu tenho lá eu tenho que ingerir o carbogel e ao mesmo tempo, né, tomar um copo d'água para ficar para dissolver o carboidrato e não gerar enjoo, essas coisas. Então existem diferentes fontes de carboidrato. Eu sugiro,
claro que você tem, e a literatura acaba sendo clara em relação a isso, a ingestão de carboidrato previamente à partida ou ao treino e durante o treino também, a não ser que você esteja em um programa de emagrecimento, e aí não há necessidade porque você está colocando energia para dentro, na verdade você tem como ênfase perder peso. Esse é o primeiro, né, um dos suplementos que a gente mais utiliza. Tem que tomar cuidado só com quem tem diabetes, por exemplo, eu tenho atletas que apresentam diabetes, né? Esses atletas que têm diabetes, que apresentam diabetes, uma condição de diabetes, talvez, né, a gente tenha que fazer um controle melhor da glicemia, até mesmo por causa da insulinemia e tudo mais. E esse controle, esse ajuste é feito junto ao endócrino, tá bom? Num segundo momento, ou outro suplemento que apresenta uma evidência científica absurda é a creatina. A creatina que é utilizado, que apresenta fortes evidências científicas de que melhora o esporte de força e potência. O que é o tênis? O tênis é um esporte de força e potência. A creatina é como se fosse uma enzima que a gente tem dentro da nossa musculatura. Na verdade, a creatina é um substrato energético que a gente tem dentro da nossa musculatura e a gente tem uma enzima chamada creatina quinase. Essa enzima degrada essa creatina fosfato e libera energia de forma rápida. A gente tem o nosso músculo saturado cerca de 70%, 80% de creatina, então a gente pode encher ele até mais 20%, 30% de creatina. A gente tem, né, creatina em origens ou alimentos de fonte, né, de origem animal, como carne vermelha, tem bastante creatina, mas existem aqueles que optam por tomar ali cerca de 5, 6 gramas de creatina a dia para poder manter os níveis de creatina ou até mesmo promover pequenos ou ligeiros aumentos, né? Existem condições chamadas de periodização nutricional. O que é periodização nutricional? É saber qual alimento, né, eu devo, ou qual suplemento, ou qual a estratégia nutricional eu devo colocar em cada fase, cada etapa de treinamento. Por exemplo, muito próximo de competições, é comum, né, que a literatura reforce o uso de uma estratégia chamada dose de saturação da creatina, que é uma dose onde você, é um momento ali, 1 semana, 10 dias antes da competição, 1 semana normalmente, você aumenta em demasia a administração, né, a ingestão da creatina por 5 dias, por exemplo, e aí você satura a musculatura de creatina e isso acaba contribuindo, né, com o esporte de força e potência e com as atividades, com as tarefas que serão realizadas dentro da sessão de treino. Por isso a importância de você ter um programa de treinamento direcionado para você, tenista, que é o que a gente faz aqui no Tênis Performance. Então a gente tem uma periodização do treino. O que é a periodização? O que você vai trabalhar, quando você vai trabalhar, como você vai trabalhar. Né? Talvez você não vá conseguir jogar como o Nadal, né? Talvez você não vá conseguir jogar como a Sabalenka, como a Swiatek, né? Como o Federer, como o Djokovic, Alcaraz e assim vai. Mas, por outro lado, você vai jogar o seu melhor tênis e é isso que a gente quer. Um outro suplemento que apresenta fortes evidências é a beta-alanina, né, que é um suplemento que consegue tamponar a acidose metabólica. Até tem uma história curiosa na descoberta da beta-alanina. Ela foi descoberta, né, a partir, o pessoal foi estudar lá porque as baleias conseguiam resistir tanto à acidose metabólica e descobriam que ela, né, tinha uma concentração elevada, né, de substratos que eram relacionados à beta-alanina. E aí começou-se a testar a beta-alanina para esportes que envolviam a acidose metabólica, né, ou a fadiga, e aí a beta-alanina acabou apresentando fortes evidências de que funciona. O grande problema dela é que ela dá coceira. Então eu, por exemplo, não gosto muito que meus atletas utilizem, porque alguns deles podem ficar incomodados com a coceira. Então eu tomo bastante cuidado, né, quando a beta-alanina acaba entrando na rotina nutricional e alimentar e de suplemento. Mas, paralelamente à beta-alanina, um outro suplemento que tem um efeito fantástico sobre a acidose é o bicarbonato de sódio. Aquele bicarbonato que a avó da gente dava, né, para melhorar a queimação estomacal, falava para você colocar na afta e tudo mais. O problema é que a água fica um pouco salgadinha, né, e como a água fica um pouco salgadinha, aquilo pode te dar algum tipo de desconforto gastrointestinal. Então também a administração e o começo do uso do bicarbonato tem que ser algo bem paulatino, né? Tem que ser algo bem gradativo, mas é um suplemento que apresenta fortes evidências da literatura científica.
Outro suplemento que apresenta fortes evidências é a cafeína. A cafeína, ela acaba estimulando o seu sistema nervoso central. E o que isso significa na prática do treinamento? Significa que você vai sentir menos o peso do treino, sentir menos o peso da partida. Significa que você vai sentir um esforço menor e, portanto, você vai conseguir ali ter mais energia, né, durante a partida, vai poder se dedicar mais, você vai estar mais ligadão, mais ligadona para poder treinar. Óbvio que se você ingerir acima de 10 miligramas por quilo de peso corporal de cafeína, você vai ter efeitos colaterais extremamente desagradáveis. Então existem limites na ingestão de cafeína. Normalmente a literatura mostra ali a ingestão de 420 miligramas cerca de 30 minutos antes do treino ou da partida. Isso pode acabar contribuindo com a sessão de treinamento. Então veja, né, quando a gente discute o aspecto nutricional, especialmente esse aspecto do emagrecimento, o aspecto do suplemento alimentar, a gente precisa utilizar como recurso a literatura científica, senão, né, simplesmente você cansei de pegar atletas que tomavam colágeno, tomavam glutamina, tomavam BCAA e gastava rios de dinheiro com esses suplementos que não apresentavam eficácia nenhuma. Ah, mas para mim funcionava, porque talvez existe um efeito chamado placebo. Você acredita tanto que aquilo funciona que aquilo acaba funcionando, tá? E a ciência é a forma mais rápida, mais rápida não, né? Mas mais robusta que a gente tem para poder alcançar a verdade. Não é porque há evidências que aquilo é uma verdade absoluta, mas quando há evidências a gente tem um nível de certeza um pouquinho maior, beleza? Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha aberto sua mente aí a respeito, né, de tanta coisa que permeia o mundo do desempenho do tenista, da tenista, e que, claro, esse seja né, dos contatos que a gente tem aí, que a gente possa juntos desenvolver, né, o seu condicionamento físico, a sua performance, fazer a sua preparação física para que você possa, né, chegar ainda mais longe e que você possa desempenhar o seu melhor tênis. A gente não tem que comparar o nosso tênis com o outro, né, a nossa habilidade com a do outro, né, a nossa performance com a do outro. A gente tem que comparar a nossa performance de hoje com a nossa performance de ontem. O segredo é que a gente esteja melhor e mais bem preparado todo santo dia. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.